Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, professores e professoras de adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Saudade, fazia um tempinho já que não aparecia por aqui, para a gente refletir um pouquinho na lição. Nós estamos concluindo um trimestre falando da sociedade. O nosso título é Vivendo em Sociedade. E para a aula de hoje, a aula de número 10, nós vamos tratar sobre a igreja e sociedade. Nós sabemos que a igreja, ela como parte da sociedade, também é considerada uma sociedade. E desta forma, nós vamos procurar entender, trazer para os nossos adolescentes essa sociedade dentro de uma macro-sociedade que está a serviço do Rei Jesus. E gostaríamos de trazer a atenção de você, professor, de você, professora, para esta temática tão importante. Você que veio trabalhando ao longo desse trimestre sobre diversas situações na sociedade. E agora, o foco é a própria igreja. A igreja que o nosso adolescente está inserido e que você, professor, professora, faz parte e é referencial para ele. Bem, vamos começar pelo texto que é mote para a gente trabalhar. Aí em Mateus, capítulo de número 16, versos 16 a 18. Mas que eu gostaria que os irmãos pudessem trazer, além da Bíblia que costumeiramente usam, outras traduções, para que o aluno possa ver as traduções em suas formas diferentes e ver as palavras em sinônimos. Por exemplo, no destaque, nós temos o versículo de número 18, que aparece aí. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Isso, nova tradução da linguagem de hoje. Na NAA, nós podemos ver a seguinte tradução. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há uma ligeira diferença entre a nova tradução da linguagem de hoje para a Nova Almeida atualizada, onde nós vamos perceber que a palavra morte, na nova tradução da linguagem de hoje, é substituída pelas portas do inferno, na Nova Almeida atualizada e outras versões, corrigida, atualizada, tradução brasileira e assim por diante. É interessante, professor, professora, que você tem em mãos várias traduções bíblicas para poder ter essa noção das palavras e dos sinônimos que elas podem aparecer, tá bom? Entrando na lição propriamente dita, você não pode esquecer de forma alguma dos objetivos da lição. A lição que tem 3 objetivos e são norteadores para cada um dos professores poder direcionar aquilo que o aluno ele vai discutir, vai debater e ao final da aula aprender, tá bom? Então vamos fazer a leitura aqui dos objetivos, tá bom? Atentem para os objetivos. Ensinar o que é a igreja dentro de uma perspectiva bíblica. Por que dentro de uma perspectiva bíblica? Porque para algumas pessoas que não olham com este olhar da igreja, a igreja é o empecilho, não é? E a gente sabe que não. Então é necessário que esse ensinar sobre a igreja seja na perspectiva bíblica. Segundo, conscientizá-los a respeito da importância da igreja do Senhor. E você pode até trazer alguns estudos de caso, lugares que antes tinham um índice enorme de violência e hoje, quando uma igreja chega, essa violência é reduzida e até eliminada. Então você pode trazer alguns estudos de caso sobre isso. Por fim, terceiro e último objetivo, está lá no quarto tópico desta lição, que é mostrar as ordenanças da igreja. Então, querido professor, esses objetivos, eles precisam ser atingidos e, para isso, é necessário que a gente atente
para o que está posto na lição, tá bom? Os irmãos que quiserem utilizar o Quebrando a Rotina, o nosso comentarista sugere alguns materiais didáticos e, é claro, é um momento muito bom de resgatar, de realçar, de dinamizar a vossa aula, trazendo situações em que você possa colocar um plus na sua aula, tá bom? No primeiro tópico aí da sua lição, você vai poder trabalhar a definição de igreja, a etimologia da palavra igreja e trazer algumas considerações pertinentes sobre igreja. Então, o que é igreja? Quando nós falamos de igreja, tem que deixar bem claro a diferença entre um templo, a parte estrutural de madeira, de alvenaria, de laje, seja qual for a sua estrutura física. Mas é necessário trazer a diferença entre a igreja do Senhor Jesus, as pessoas que o Senhor tem comprado para o seu reino, da estrutura física. E também seria interessante para você, querido professor, professora, trazer a diferença entre a igreja local e a igreja universal, aquela chamada para fora. Então, é interessante você trabalhar neste primeiro tópico sobre esta diferença de termos de igreja. E aí o comentarista, ele traz até para você o termo grego eclésia, que você poderá explorar e trazer significado para os nossos adolescentes. Então, fechar este tópico com o que ele diz já no finalzinho aí deste tópico: a igreja não é invenção de homem algum e também não foi fundada por nenhum homem, salvo pelo próprio Jesus Cristo. E aí, é claro, se for o caso, você traz o episódio de Atos dos Apóstolos com o fundamento da igreja, tá bom? No tópico 2, vocês têm o valor da igreja. Aqui, você pode explorar, mesmo sem citar questões da filosofia, mas trabalhar valor que está lá na filosofia. Muitas pessoas, quando associam a palavra valor, pensam apenas em retribuição financeira, em valores financeiros. Né? Então, quanto vale? R$1, R$2, R$10, R$100, R$1.000. Então, pensam em valores financeiros. Mas a palavra valor agrega outros sentidos. Aí você pode trazer também para o seu aluno que determinadas coisas trazem valor sentimental. Tá? Então, um broche, um atacado, uma caneta, às vezes, financeiramente, valem só R$1, mas sentimentalmente valem muito mais. E tem pessoas que não conseguem atribuir preço para isso. E aí você pode trabalhar a diferença entre preço e valor. No caso do valor, cuja filosofia tenta estudar, vai trazer para a gente algo a mais. Nesse sentido, a igreja de Jesus, ela tem um valor. Até que Paulo utilizou a palavra preço, muitos pregadores utilizam a palavra preço, porque Jesus já pagou este preço e nos deu o seu devido valor. E qual o valor que a igreja tem? Qual o valor que você tem, professor? Qual o valor que o seu aluno tem? O valor é o preço de sangue. Não tem como compararmos, não tem como colocarmos um determinado preço sobre isso. Não tem valor numérico que possa garantir o real valor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar do mundo, transportando das trevas para a sua luz. Então nós não temos como fazer essa mensuração. Contudo, nós sabemos que nós temos valor, porque o próprio Jesus Cristo nos deu valor. Antes, inimigos, depois escravos, agora servos, amigos, co-herdeiros com Cristo de tudo que Deus tem preparado. Então, temos valor sim. E fechando a lição, mais 2 tópicos,
que é lugar de comunhão e serviço, e por fim, as ordenanças. Lugar de comunhão, nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus, nós falamos de um ambiente em que deve ter e gerar coinonia, comunhão entre os nossos, comunhão entre aqueles que fazem parte. E nós sabemos que nem sempre é possível ter esse momento tão gostoso de coinonia. Haja exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que foi perseguido por irmãos, que foi perseguido pelos patrícios, então que passou por momentos difíceis e que muitos de nós, muitas vezes, encontramos uma cara feia de uma cara feia de outro. Os nossos adolescentes passam por isso, de muitas vezes não querer mais ir para um culto, de não querer mais frequentar tal determinada reunião, porque está brigado com A, está brigado com B. Mas a igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de serviço. E dentre os serviços que nós podemos estar executando na igreja é o serviço de solidariedade, que está atrelado, associado aí à comunhão. Mas o comentarista faz questão de colocar para a gente, professor, não adianta amar a Deus e ficar em casa sem participar da comunhão com os irmãos. Então é necessário trazer essa palavra aí para os adolescentes, que mesmo passando esse período aí de pandemia, muitos aproveitaram para ter os cultos online, fazer muitas reuniões nas suas lives, mas esse é o momento de voltarmos a nos reunir e mostrarmos essa comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. E aí, o nosso comentarista vai falar sobre dons espirituais também. Eu sei que a lição não vai ter tempo para você explorar todos os dons espirituais. E aqui, quando fala dons espirituais, é dons que o Espírito Santo está dando. Então, os dons espirituais de poder, os dons ministeriais e outros tantos que a gente tem, que o Espírito Santo tem nos outorgado para fazer a obra do Mestre. Então, é possível que não dê tempo, mas é possível também que você possa fazer um trabalho com os adolescentes, que eles possam fazer citações desses dons espirituais. E mais do que isso, não basta citar um dom, é preciso trazer o contexto e a sua aplicabilidade. Tá bom? Fechando então a nossa lição, nós temos aí o quarto tópico, que está associado ao terceiro objetivo da nossa lição, que é as ordenanças à igreja. Então nós temos muitas vezes alguns títulos de livros que aparecem assim, as ordenanças da igreja. Né? O autor da lição coloca as ordenanças à igreja. Então, as ordenanças de Jesus Cristo, a igreja dele. E a primeira ordenança, a ceia do Senhor, instituída por ele na sua última Páscoa. E, por fim, o batismo em água, aquele que ele mesmo fez uso lá no Rio Jordão com João, o batizador, João o Batista. Este batismo continuou sendo evidenciado para que o povo visse, aqueles que uma vez aceitaram Jesus Cristo, que aquela pessoa morreu para o mundo e agora vai se dedicar ao Senhor Jesus. E é interessante, professor, que você vai ter esta oportunidade de falar aqui para os meninos e as meninas, que o batismo, assim como a Santa Ceia, não tem poder para salvar, mas são ordenanças para os salvos em Cristo. Então, neste momento, eu peço a você que nesta reta final de trimestre possa trabalhar mais e mais a nossa sociedade, a igreja como sociedade e muito mais do que isso, os nossos alunos se sentir inclusos nesta sociedade. A igreja chamada para fora, que está no mundo, mas não é do mundo, que tem novos céus e novas terras lhe esperando. Que Deus continue lhe abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor,
Desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81 98286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.